Já começar a correção. Correção não, né? Vou explicar essa prova aqui da primeira série. Mó treta fazer isso aqui, tem um delay, velho. Mas vamos lá, vamos tentar. Primeira live do canal, vamos ver qual que é. Live do terceiro ano eu não vou fazer não, eu tô testando aqui com o primeiro. Na correção da prova talvez eu faça. Começar aí, tem alguém do primeiro aí? Alguém do primeiro ano aí para assistir a live? Vixe, tô meio perdido aqui, velho. Mas vamos lá, vamos começar aqui a correção do bagulho, senão vai demorar muito. Correção não, explicação da prova. Então a questão 1 aqui, ó, aqui é a P de matemática da primeira série do ensino médio, hein? Então uma câmera de segurança utiliza 130 megabytes para armazenar 1 minuto de filmagem. Qual gráfico melhor representa essa situação? Então, ó, o que você acabou de estudar aí é função, não é função? Então função do primeiro grau aqui, ó, proporcionalidade. Para cada minuto, você vai gastar aí 130 megabytes para armazenar. Então o gráfico vai ser armazenamento por minuto, né? O tamanho do vídeo por minuto. Então no seu gráfico vai ter mega por minuto, né? E como é para cada segundo é a mesma taxa, então é uma reta que tem a mesma inclinação. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte, ó, por exemplo, esse gráfico aqui, ela começa de um jeito, chega lá no 130, ela muda a inclinação, dá para perceber não? Então é isso que você vai ter que fazer aí, ó, observar os detalhes. É a mesma taxa sempre. Se você gravou 1 minuto, 130. 2 minutos é o dobro. 3 minutos é o triplo. E assim por diante. Vamos ver aqui os gráficos aqui, ó. Então, letra A é uma reta. Inclinação é constante na reta inteira, ó. Aqui não tem o valor, mas parece que é aproximadamente 130 ali. Aqui em cima 260. Não sei, pode ser essa daí. Mas aqui então você tem que identificar o gráfico. Certo? Tá muito rápido não? Cadê a mão? Deixa eu ver como é que tá aqui. Vai ficar gravada, vai ficar gravada. Fica gravada a live aí. Se ficar bom, né, mano? Porque eu não sei nem se vai dar ruim. Se vai dar ruim, ó. Se vai dar bom esse vídeo aqui, é a primeira vez. Questão 2. O gráfico que representa uma função diretamente proporcional entre grandezas é. Então, função diretamente proporcional é uma reta. Inclinação constante. Reta, inclinação constante. Certo? Olha esse gráfico aqui, ó. Começa aqui, depois fica constante aqui, um patamar. Depois começa a subir, depois fica parado aqui do 3 até o 4. Sobe de novo. Isso aqui não é proporcionalidade, né? No gráfico inteiro. Tem que ser uma reta assim, ó. Aí já respondi a questão, né? Não era para ter respondido, mas tudo bem. Questão 3. Dos gráficos abaixo, aquele que representa uma função crescente do primeiro grau é? Então, função crescente, vamos lá. Vou tentar fazer sem responder a questão. Veja bem, você tem aqui um x1 e um x2, certo? Com x2 maior que x1, beleza? Aqui a mesma coisa, você vai ter aqui um y1 e um y2. Com y2 maior que y1, tá? Então a função ela é crescente quando? Quando você tem lá, você aumentou aqui no x, ó, você estava no x1, foi para o x2, subiu aqui no eixo, foi para cima, então é crescente. O contrário é o seguinte, você está aqui no x1, certo? Começou lá no y2, desceu, então você estava lá em cima, aqui no x1 você estava lá em cima. Quando chegou no x2, você estava mais para baixo, então é decrescente, né? Então, praticamente, eu respondi a questão para você. Gráfico, questão 4. No gráfico abaixo, para quais valores de x estão representados o crescimento da função do primeiro grau? Bom, função de primeiro grau. Lembrando que é o seguinte, acabei de ver a prova, hein, mano? Tô fazendo aqui ao vivo. Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó.
representados crescimento. Então, crescimento, ó. Acabei de explicar sobre o crescimento. Você está aqui na posição inicial, quando você chegou na segunda posição, aumentou aqui. Então, é crescente. Né? Então, você vai identificar aí os dois intervalos de crescimento aí. Questão 5, como é que tá aqui o chat aqui? Cadê, rapaziada? Terceiro ano? Vixe, terceiro ano vai ficar para mais tarde. Outro dia. Aliás, o terceiro ano tá no canal já, né, John? Tá no canal aí, ó. Explicação do terceiro ano. Foi a primeira que eu postei já. Observe os gráficos a seguir. Então tem aqui um monte de gráfico. Entre esses gráficos, aqueles que expressam uma proporcionalidade direta entre uma grandeza e o quadrado... Opa, agora é o quadrado, hein? O quadrado da outra são os itens. Então, ó, expressam a grandeza direta entre a grandeza e o quadrado, certo? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui, ó. Então, você tem aqui, para o x igual a 1, o y vai ser o quadrado do x, então vai dar 1 também. Para o x igual a 2, o y vai ser o quadrado do x, então ao invés de ser aqui, vai ser o quadrado, né? Então vai ser lá no 4, certo? Então você tem um ponto aqui, outro ponto lá em cima, e assim por diante. Se aqui é 3, lá em cima vai ser 9, tá? E aí você observa que isso aqui não é uma reta, né? Estou fazendo só aqui do lado positivo, tá? Tem aqui do outro lado negativo também. Aí praticamente eu já respondi para você a questão, né? Não é uma reta, né, velho? Isso aqui, ó. Questão 6. Entre os gráficos abaixo, aquele que melhor representa uma proporcionalidade direta entre a grandeza e o quadrado da outra. É a mesma coisa da anterior. Mesma coisa da questão 5 aí, ó. Certo? Você tem aqui um monte de coisa aqui. Você vai identificar aquela que representa aí o quadrado. Vamos ver essa daqui, ó. Para x igual a 1, o y está dando 1, parece, né? E aí eu estou apanhando desse PowerPoint aqui dos infernos. Olha lá, tá aqui, tá vendo? Agora, quando x igual a 2, o que aconteceu aqui, ó? Tá para baixo o bagulho, mano. Certo? Se fosse o quadrado, tinha que estar o ponto lá em cima no 4. Então é mais ou menos por aí que você identifica. Mas é 3 questões do mesmo assunto, hein? Questão 7. Dada a função y igual a x ao quadrado definida em R+. Então aqui, ó, conjunto dos reais positivos sem o zero. Reais positivos sem o zero. A situação que representa essa função é... Então, o preço a pagar por litro de refrigerantes depende do valor X do litro desse refrigerante. E é isso. Aqui é uma função desse tipo aqui. O tempo gasto para pintar um determinado apartamento depende do número Y de pessoas que irão pintá-lo. Então, você tem que identificar. Ó, você está falando sempre de duas grandezas. Você tem que ver qual relação aqui representa isso daqui. Ó. Uma é o quadrado da outra. Falou de área... Qual que é a unidade de área? Quadrado, né? Metro quadrado. Então aí já matou, né? A idade Y de uma mãe em relação à idade X do seu filho. O perímetro Y de um quadrado depende da medida X do seu lado. Fácil, né? Questão 8. Um corpo em queda livre tem a altura da queda proporcional ao quadrado do tempo de queda, sendo G sobre 2 a constante de proporcionalidade, onde G é a aceleração da gravidade, veja a tabela abaixo. Aí tem aqui os valores do tempo e para você calcular aqui, ó, a altura do maluco, né? Do corpo que está caindo. Para calcular a altura em que esse objeto caiu em queda livre, pode-se usar a expressão. Tem a altura em função do tempo, né? E a constante de proporcionalidade é essa daqui, né? Lembra lá? Função diretamente proporcional a quadrado, é isso aqui, né? Aí você tem uma constante aqui. A constante foi dada, que é esse negócio aqui. Gravidade sobre 2, certo? E a outra grandeza ao quadrado. Quais grandezas você tem aqui? A altura e o tempo. Fácil, né? Espera aí que a 9 estava ali embaixo também. Recortei errado. Questão 9. De todos os retângulos de perímetro igual a 60, a de área máxima será... Então aqui é a questão de máximos e mínimos. Tá? Como é que tá aqui o negócio? Deixa eu ver o negócio. Onde é que veio aqui o
Cadê a rapaziada aqui do negócio? Vai virar meme essa. Os caras não falam nada, mano. Primeira live, hein, mano? Cadê? Claro que é ao vivo, Joe. Olha o Pedro Henrique, tá duvidando? É ao vivo essa porra. Olha lá, dados... O que ele tá falando mesmo? Então, um retângulo que possui dois lados medindo 10 e dois lados medindo 20. Então, aqui, ó, máximos e mínimos, né, meu? Se eu fosse fazer, eu ia fazer o quê, ó? Desenhar o retângulo, certo? Chamar a altura aqui de Y, a base de X. Ele tá falando aqui de área máxima, não é isso? Então, você tem lá o perímetro. O que é o perímetro? A soma dos lados. Você vai ter aqui, ó, perímetro é igual a Y mais Y, né? As duas alturas ali. X mais X. Então, esse aqui é o perímetro. Ele deu, né? O perímetro é 60. Então, você vai ter essa equação aqui, ó. E a área? Qual que é a área? Como é que calcula a área? A área é o quê? Base vezes altura. Então, o que você faz? Substitui aqui, né? Um desses dois aqui, ó. De preferência, um dos dois se substitui. Isola aqui na primeira. Isola uma das letras aqui na primeira. Substitui nessa função aqui. Você vai ter uma equação do segundo grau. Aí você calcula aí o ponto de máximo, né? O x máximo ou o y máximo, tanto faz. Você achando um, você vai achar outro, né? Lembrando, para ter máximo, para ter ponto de máximo, a parábola é o quê? Para baixo, né? Desse jeito aqui. Você vai encontrar esse ponto aqui, ó, que é o vértice da parábola. Se você estudou isso, você vai conseguir fazer isso aqui, ó. Tem o x do vértice e o y do vértice. Deixar para você as fórmulas aqui, ó. X do vértice é b sobre 2a, não é isso? Menos b sobre 2a. E o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Então, aplicou esses negócios aqui, você vai encontrar aí os lados. Questão 10. Ó, o legal de fazer esse negócio de live aí, porque eu não vou ter que precisar ficar editando essa porcaria depois, né? Porque gravar é fácil, o problema é editar, né, mano? Editar demora muito. Uma empresa produz certo tipo de peça que tem seu custo definido pela função. Aí tá a função aqui, ó. A quantidade de peças X que deve produzir para que o custo seja mínimo será. Então aqui é o contrário do problema anterior, né? Então a função aqui, ó, tem a concavidade para baixo, né? Aliás, para cima, né? É uma função assim, né? Concavidade para cima. Por quê? Porque o coeficiente aqui, o A, é positivo, né? Maior que zero. A maior que zero, concavidade para cima. Então, você vai ter um ponto de mínimo aqui, ó. Que é esse ponto aqui. Você vai usar as mesmas fórmulas do anterior para calcular x vértice, y vértice. Só que aqui, no caso, ele quer saber o quê? O custo, né? Ele quer saber a quantidade de peças X. Então, é só aplicar a fórmula do X vértice. Nem precisa se preocupar com Y vértice. Ele quer o X mínimo aqui, ó. Quantidade mínima de peça. Pera aí, deixa eu ver. Quantidade mínima de peça para que o custo seja mínimo. Então, é o X mínimo aqui, ó. X do vértice. O triplo do antecessor de um número natural mais 18 é igual a 42. Qual é esse número? A equação algébrica que melhor representa esse problema com a sua respectiva solução é... Bom, isso aí não precisa nem explicação, né, mano? Triplo de um número, chama o número de uma letra, aqui no caso já até deu aqui, ó, letra N, né? Chama de N o número e monta a coisa aí, mano. Se eu fizer alguma explicação aqui, eu vou responder a questão, porque não tem como. Triplo, o que é o triplo? É 2 vezes? É 4 vezes? É 3 vezes? É o triplo de alguma coisa. Se alguma coisa você não sabe quanto que é, você vai chamar de uma letra aí, a letra N. Então, o triplo de N mais 18 é igual a 42. Questão 12. E aí, tem alguém ainda? Ô, mano, só tem nós aqui, Índio. Aula particular. Questão 12. Um engenheiro, ao calcular a estrutura de uma ponte, chegou à seguinte equação do primeiro grau. Aqui, ó, 2x mais 1 sobre 4 menos 3 vezes x menos 1, 3 menos x sobre 2, que é igual a 5 menos 24 menos x,
sobre 16. O valor da incógnita x que resolve a equação é... Então aqui, ó, vai dar um trampo, né? Mas não muito. Você vai fazer? Eliminar esses denominadores aqui, ó. Calculando o denominador comum, né? Entre 4 e 2 é o próprio 4. Então você vai reescrever a equação, colocando aqui, ó, 4 por 4 dá 1, vezes 2x mais 1 é 2x mais 1. Menos 4 por 2 vai dar 2. Então 2 vezes 3, 6. 6 vezes x menos... 6 vezes 3 menos x, né? 6 vezes 3 menos x. Eu devia ter ensaiado isso aqui, mano. 5 menos... Aqui é a mesma coisa, ó. Também tirei o MMC aqui, ó. Tirei o MMC aqui para ficar um denominador só. Olha, sem denominador, né? Vamos tirar o MMC aqui, ó. Entre 16 e 1 é o próprio 16, não é isso, não? Então, ó, 16 por 1, né? Porque aqui embaixo do 5 tem 1. Dá 16. 16 vezes 5, você calcula aí, que eu não vou fazer agora. Menos 16 por 16 dá 1, vezes 24 menos x dá 24 menos x. Certo? Então tá quase simplificado o negócio, né? Falta o quê? Tira esse 4 daqui, ó, joga para lá, ou esse 16 joga para cá. Então é melhor passar esse 16 para cá, tá dividindo, passa multiplicando, aí você corta com esse 4 aqui, ó. Então de lambuja para você, vou deixar já o esquema meio caminho andado aqui, ó. Menos 6 vezes 3 menos x, que é igual a 5 vezes 16, que eu não vou fazer essa conta. Menos, aqui já pode tirar o parênteses, mas eu vou deixar para você mesmo isso aqui. Aí. Ficou mais simples, não é? Então agora você faz as continhas aqui, ó, distributiva, junta x com x, número com número, e já era. Descobre o x. Tá acabando, hein? Qual das alternativas indicam os números a igual a menos 3,7, b igual a 1,3 e c igual a 5,2, corretamente localizados na reta numérica? Então a é 3,7, negativo, né? Então tá à esquerda do zero. Aqui são os negativos, aqui para cá positivo. À esquerda do zero. Então tem que estar para cá, né? Então vamos ver, ó. Aqui tem um 1, 2, o 3 está aqui. Então tinha que estar depois desse ponto aqui, né? Aliás, eu não posso nem estar falando isso porque, no caso, eu já estou meio que resolvendo o bagulho, né? Não posso resolver. Mas aqui, ó, uma unidade, 2 unidades, 3 unidades para cá. Aqui é 3,7, né? Metade é meio, né? Então você vê aí. O que você pode fazer? O B, 1,3. Então, ó, cada duas divisões aqui é uma unidade. Então aqui, ó, 1, aqui é o 2, aqui é 1,3, né? Tá antes do 2, tá antes do 1,5. Então você tem que ver aí qual das alternativas, todos os 3 pontos estão localizados corretamente, né? Aqui é 5,2, deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 está aqui, né? Você vai ver aí, fácil, né? Determine 2 números que tenham por soma menos 16 e por produto menos 561. Então aqui, o que você pode fazer? 2 números, você sabe quais são esses 2 números? Sim ou não? Se não sabe, o que você faz? Você pode montar aqui, ó, 2 números, a soma, não é isso? Cadê? A soma dá 16. Então, ó, 2 números, a soma de 2 números é igual a menos 16. E o produto deles é igual a menos 561. Isso aqui, ó, sisteminha, né? Um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, mas dá para você fazer o quê? Substituir. Escolhe uma das equações aqui, substitui uma das letras, vai chegar numa equação aqui do segundo grau, se eu não me engano, tá? Calcula as raízes, testa, vê qual aí que vai dar isso aqui, ó. Ou, se você já tiver visto isso antes, lembra lá, ó, que a função do segundo grau, que é essa função aqui, equação do segundo grau, você pode escrever também dessa forma aqui, ó. X ao quadrado menos a soma das raízes vezes x mais o produto das raízes, tá? Igual a zero. Então aqui no caso, ao invés de ser x e y, você pode chamar de R1
e R2, são as raízes, tá? R1 e R2. Aí você joga aqui, ó, e descobre quais são esses números aí. R1 e R2. Tranquilo? Então tem mais de um jeito de fazer isso aí. A tabela, ó, lembrando que é o seguinte, hein? Eu não fiz nada antes, estou fazendo agora, hein? Então, se eu travar em alguma, já sabe. Ainda bem que tá acabando, falta só duas. A tabela a seguir representa a medida do lado de um triângulo equilátero e seu perímetro. Complete a tabela de modo que continue representado proporcionalidade direta. Qual é a constante de proporcionalidade x por y? Então, o triângulo equilátero, aí você tem que lembrar que é triângulo equilátero, né? Possui todos os lados de mesma medida. Então, o triângulo equilátero você vai ter o seguinte, né? 3 lados de mesma medida. Se eu chamar o lado de L, o perímetro vai ser o quê? 3L. 3 vezes L. E aí tá falando o que mesmo? Qual é a constante de proporcionalidade? X vezes Y. Então, X é o lado. X é o lado. E Y é o perímetro. Tá? Então, você tem que dividir o lado pelo perímetro. Vai sobrar o quê? A constante de proporcionalidade, que já está meio que indicado aqui embaixo, né? Se você for ligeiro, você vai já pegar. Oh, meu Deus, última, hein? Tinha que ser a maior, a grande. Muito grande. Como é que tá aqui? Tô falando sozinho? Questão 16. Valdelice deseja embalar os 72 brigadeiros em embalagens com a mesma quantidade de doces em cada uma delas. O gráfico a seguir representa a correspondência entre número de caixas e o de brigadeiros. Sabendo que Valdelice possui caixas que comportam exatamente o número de brigadeiros que estão sinalizados no gráfico, isso significa que ela não tem condições como, por exemplo, de montar caixas com 4 brigadeiros. O gráfico e a tabela representam que tipo de proporcionalidade? Qual das tabelas representa a relação estabelecida no gráfico entre a quantidade de brigadeiros e caixas? Meu, já até me perdi, cara. Pergunta grande. Então ela quer embalar aqui, ó, 72 brigadeiros, certo? Embalagens com a mesma quantidade de doces em cada uma delas. O gráfico a seguir representa a correspondência entre o número de caixas e o de brigadeiros. Sabendo que Valdelice possui caixas que comportam exatamente o número de brigadeiros que estão sinalizados no gráfico, isso significa que ela não tem condições, como por exemplo, de montar caixas com 4 brigadeiros. Aqui é a quantidade de brigadeiro, né? Então aqui ela não tem condição de montar aqui caixas com brigadeiros. Então basicamente aqui você vai pegar o quê? Esses pontos aqui, ó, e procurar aqui no gráfico. Por exemplo, são as coordenadas, né? Você tem aqui, ó, 2 para x 30 e quanto? 36, né? Se você tem duas caixas, a quantidade é 72. Você vai dividir a mesma quantidade em cada caixa, então tem que ser aqui múltiplos, né? Divisores aí, múltiplos, divisores de 72 aí, ó. Então se aqui é 2, aqui é 36. Aqui é quanto? Aqui, ó. Aqui eu já não sei quanto que é aqui. Esse ponto aqui. Mas enfim, aqui são múltiplos, são divisores, nesses números aqui, ó. Tem que ser divisor de 72, tá? E embaixo você vai ter, acho que tá no meio aqui, é o 3, viu? Pode considerar 3 aqui, ó. Tá bem no meio, né? Então se aqui é 3, aqui vai dar 24, né? Porque é 72 dividido por 3. Para você não ter trabalho é o seguinte, você tem que fazer assim, ó. Você tem que pegar o x e o y vai ser 72 dividido por x, tá? Então a tabela que obedecer esse esquema aqui é a verdadeira. E acabou, hein, meu? Primeira live do canal, 0 telespectador, mas é isso, né? Ninguém sabia, não avisei. Só queria testar aqui para ver se não ia dar pau aqui na internet, né? Se não ia me embananar aqui, mas é isso. E não vou fazer outro vídeo não. Só o vídeo da correção mesmo, mais pra frente. Aí depois que liberarem as APs aí, depois vocês já tiverem feito e entregue, pra não ter treta, aí eu venho com a correção daquele jeito descontraído de sempre. Beleza? Tamo junto, se inscreve no canal aí e fica ligeiro, hein?
Próximas lives eu vou avisar antes, que é pra, né, pra ter alguém aí, né? Pra não ficar falando sozinho, né, mano? Deixa eu ver, tem alguém? Chegou alguém aí. Quem é o cara? Salve, Lúcifer. Eita, nome feio, Lúcifer, mano. Lúcifer é o nome do capeta, pô. Cadê? É nóis, tamo junto, mano. Não consigo mandar coração aqui no teclado não, mas você tá ligado, é nóis. Mano, você chegou, vou encerrar, mano. Encerrar, acabei, ó. Mas tá gravado aí. É nóis, tamo junto. Aquele abraço. Fui. Você é louco.